Muito bem, então, pessoal, vamos lá começar então a nossa aula. Eu vou fazer logo eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem falar comigo durante a aula, é só mandar no chat, porque eu fico atento ao chat aqui o tempo todo. Só vocês mandarem lá para mim que eu respondo. Se quiserem interromper também com voz, pode falar alguma coisa aí, chamar a atenção, mexer a mão assim, ou qualquer coisa, eu tô aqui olhando, tá certo? Mas eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês me digam aí se vocês estão vendo o compartilhamento direitinho aí. Todo mundo consegue enxergar essa minha tela aí? Quem tiver com vídeo faz um sinal com a mão, quem não tiver faz isso, marca um joinha. Alguém não está enxergando a minha tela branca aí escrito Panorama da História da Igreja? Acho que não, né? Quando mostra para um, mostra para todo mundo. Então, olha só, pessoal, esse nosso curso chama, nossa disciplina, nossa matéria, né, chama Panorama da História da Igreja. E o nosso material, o nosso material é esse livro aqui. Aliás, eu vou falar do material daqui a pouco. Deixa eu só, vou chegar lá na frente. Vou pela ordem aqui. Esse nosso primeiro encontro de hoje, a gente vai fazer uma espécie de apresentação do curso, tá certo? Para vocês terem uma ideia mesmo do que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Eu não estou vendo nenhum de vocês aqui que está comigo hoje já fez essa aula comigo. Essa nossa matéria, Panorama da História da Igreja, já está completando o primeiro ano, né? No segundo semestre do ano passado a gente fez e no primeiro semestre desse ano a gente fez também. Então a gente está concluindo aí o nosso primeiro ano, né? Está começando agora o segundo ano de oferta dessa disciplina. Ela é a mesma desde o primeiro momento, lá, desde a primeira oferta, mas ela mudou só. Eu só melhorei algumas coisas, né? Assim, vocês acabaram dando a sorte de pegar ela um pouco ela um pouco melhorada, assim. Principalmente no aspecto desse PDF que eu estou usando aqui. Você está vendo que ele tem aqui, ó, 60 páginas, né? Eu vou passar esse PDF para vocês ainda hoje, lá mesmo no. Vou ver se consigo ir passando aqui à medida que eu estou falando com vocês. Lá no. Deixa eu só salvar ele no lugar aqui, que eu salvando ele num determinado lugar aqui, eu já sei que vai chegar para vocês aí. Cadê? Tem que ser aqui, quer ver? Cristianismo, HPI. Salvar ele aqui. Daqui a pouco eu já coloco para vocês lá no WhatsApp. Então, assim, é a mesma disciplina, né? Mas com algumas melhoras, principalmente no aspecto do PDF, né? Do material mesmo que acompanha, certo? Então vamos lá, o que você vai aprender? O que você vai aprender com a gente nessa disciplina? Você vai aprender como Jesus Cristo cumpriu a sua promessa na grande comissão de estar com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. Para mim, eu não sei se vocês todos sabem, eu acho que eu não estou lembrando, Márcio, eu não estou lembrando de você, meu irmão. Não lembro, eu não estou lembrando de você. Mas acho que os demais eu conheço. A Monique, o Paulo Freire, a Irônia, eu conheço todo mundo. Deixa eu ver o que mais. É, Diga, deixa Márcio. eu só responder. Diga Boa aí. noite. Boa Graças e noite. paz do Senhor. Veja só, eu sou conhecido do pastor Matheus Guerra de Salvador. E eu falei Ah, com ele para maravilha, participar maravilha. com vocês da EBD, da igreja de vocês. Eu Maravilha, sou um meu irmão. frequentador da Batista Sinai aqui em Salvador, Bahia. Foi Maravilha. através do intermédio do pastor Matheus Guerra. Nós somos muito amigos. Ótimo, ótimo. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom, bacana. Então a gente chegou até a Bahia, então, nesse curso, né? Maravilha. Muito obrigado. Obrigado você, seja bem-vindo. E os demais que porventura estejam com você aí na sala ou no quarto aí, ou então que estejam também que vierem também com você, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo isso porque todos vocês, e agora o Márcio vai ficar sabendo, sabem que eu sou historiador, eu sou formado em História, sou professor de História, sou professor de História do Brasil, na Escola Americana de Brasília, e sou historiador mesmo, assim, então é a minha profissão também secular, né? E sabe que uma das coisas que eu acho que a razão mais importante, a número um mesmo, assim, mais importante para a gente estudar a história da igreja, é exatamente isso que eu escrevi aqui. Nós, né, no contexto da Igreja Batista, eu sou batista há 21 anos.
Nós, no contexto da Igreja Batista, nós conhecemos essa grande comissão, o famoso ID, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, né? E eis que estou convosco até a consumação do século. Nós memorizamos esses versículos, né? 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20, só que a gente sempre usou esse versículo no contexto das missões, né? Toda campanha de missões a gente, né, comenta esse versículo, toda campanha de missões o pastor prega usando esse versículo de alguma forma. A gente recebe missionários na igreja falando de suas experiências no campo missionário e sempre menciona esse ID, né, o famoso ID, é a grande comissão. Só que a gente não assim, eu como historiador, a gente pode se apropriar desse final desses dois versos, né, do final do ID, né, do final da grande comissão, que é o verso 20. Eu esqueci agora, é Mateus 28, 19 e 20, é isso mesmo. Que é o final do verso 20, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que você vai aprender num curso de história da igreja? Você vai aprender como, não o que. Você não precisa aprender o que, você já sabe o que aconteceu. Né? Você está no ano 2020, nós vamos completar daqui a 8 anos, mais ou menos, você vai aprender isso também durante o nosso curso de história um pouco mais lá para frente, as datas, né? Nós vamos comemorar daqui a 8 anos, grosso modo, mais ou menos, né? A gente vai comemorar exatamente 2000 anos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Por quê? Porque os cálculos das datas que os historiadores fazem, Jesus Cristo obviamente não nasceu no ano zero, até porque o ano zero não existe. Jesus Cristo não nasceu também no ano 1. Jesus Cristo nasceu, na verdade, no ano 5 antes de Cristo. Eu vou mostrar essa conta para vocês depois. Essa conta, eu tenho ela num livro que eu vou passar para vocês depois, pelo menos essa página. É bem fácil, é um parágrafo só. Vou mostrar para vocês essa conta depois. Então, Jesus Cristo nasceu no ano 5 antes de Cristo. Se ele morreu com 33 anos, então ele morreu no ano 28 depois de Cristo. Certo? E daqui a 8 anos, então, portanto, no ano 2028, a gente vai estar completando 2000 anos de cristianismo de fato, vamos dizer assim, né? Do final do ministério de Jesus e do início da igreja. Só que é o seguinte, você já sabe que Jesus esteve com você, né, com o seu povo, com a sua igreja todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque nós somos cristãos 2000 anos depois que ele falou essa frase, e significa o quê? Que a igreja continua existindo. Então não é nenhum segredo isso. Agora, como é que isso aconteceu? Então, se eu perguntar para você, como é que Jesus cuidou, né? Como é que Jesus esteve todos os dias, desde o dia que ele ascendeu aos céus, né, desde o dia que ele fez essa promessa, como é que ele esteve conosco todos os dias? A palavra como aqui é importante, porque a palavra como indica método, meio através do qual. Ou seja, qual foi o meio através do qual Jesus utilizou, ou Jesus, né, se valeu para estar conosco todos esses anos? Porque ele esteve conosco. Se você multiplicar 2000 vezes 365, é o número de dias que Jesus tem estado conosco. Só que como é que ele esteve nesses dias? A gente não sabe. Você sabe como é a sua história com Deus. Você sabe como que Deus te livrou de um acidente. Você sabe como que Deus te deu uma bênção, como que Deus, enfim. Você sabe como, os comos, né, da sua vida. Mas você não sabe o como da história da igreja. Então, o primeiro ponto mais importante que a gente vai aprender é esse. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida à medida que eu for falando cada um dos pontos, vocês vão me chamando a atenção, seja no chat, seja aqui visualmente, mas é porque na hora que eu compartilho a tela, eu não tenho a visão de todos os rostinhos de vocês aí. Então vocês têm que me chamar a atenção em áudio, tá certo? Só chamar que eu paro. Mas vamos lá, vamos seguir. Outra coisa que a gente vai aprender também é os períodos e acontecimentos mais relevantes da história do cristianismo. Então, assim, a gente vai aprender tudo sobre a história do cristianismo? Claro que não, porque primeiro esse curso é um panorama. Essa palavra panorama tem o seu significado, né? A palavra pan significa todo e a palavra orama, ou talvez o final aqui da palavra, significa visão. Então é uma visão do todo, é como se fosse uma visão de um drone, né? Quando você vê, por exemplo, uma imagem aérea de um drone, você não consegue ver os detalhes. Então, um curso como esse, você não vai estudar muitos detalhes. Mas a gente vai aprender quais são os períodos e acontecimentos mais relevantes da história do cristianismo. É claro que esses períodos e esses acontecimentos mais relevantes se tornaram um clichê, né, dentro da história da igreja, dentro dos cursos de história da igreja. Eu, por exemplo, tenho um curso que eu estou dando já há mais ou menos uns 2 meses,
que chama História do Pensamento Cristão. Ele é um curso bem longo, bem demorado, bem cansativo, bem detalhado, mas ele é um curso de história da teologia, mais uma coisa mais profunda. Esse nosso aqui não, ele é uma visão geral, né? E a gente vai conseguir conhecer, portanto, quais são esses mais relevantes, né? Além disso, a gente vai conhecer também os personagens mais importantes dessa história, com os seus erros e acertos. É muito importante isso, porque a gente deve pensar assim: a gente só pode, a gente só não vai imputar erro a Cristo. Só Jesus não errou na história da igreja, só ele. Agora, todos os discípulos de Jesus erraram, os apóstolos erraram, mas os apóstolos não erraram na revelação das Escrituras, porque as Escrituras são. A gente acredita na inerrância da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia não tem nenhum erro. Então, esse aspecto da história da igreja, esse momento da história da igreja, lá com os apóstolos, aliás, com os apóstolos não, né, com aqueles que escreveram os textos que depois foram canonizados. Esses não erraram na recepção da revelação e, portanto, escreveram aquilo que estava na vontade de Deus. Mas fora isso, todos eles erraram em alguma medida. Eu nunca vi ninguém falar mal de Paulo, Pedro, João, nunca vi ninguém falar de nenhum erro deles. A gente geralmente menciona alguns aspectos de caráter, né? Pedro era muito agitado, né? Enfim, você pode mencionar qualquer um deles assim. Mas é claro que a gente vai conhecer então os personagens mais importantes dessa história com seus erros e acertos. E a gente vai conseguir, inclusive, que é importante na história da igreja, para nós que somos protestantes, eu acho que nesse grupo aqui só tem evangélico, né? Mas depois que eu for fazer as aulas lá no YouTube, ao vivo, vai ter gente de outros segmentos aí cristãos. Mas para nós que somos evangélicos, é muito importante estudar a história da igreja para a gente conseguir fazer duas coisas importantes. Número um, a gente dá o crédito devido a quem é de justiça, a quem se deve mesmo o crédito. E nós, evangélicos, não temos feito isso na história da nossa igreja, na história da nossa igreja de 500 anos, né? A gente começou a nossa igreja em 1517, a igreja evangélica, né? Na Reforma Protestante. E desde lá para cá, nós não temos sido honestos de dar o crédito devido a quem merece. Por exemplo, só vou citar um exemplo aqui para não ficar demorado. O Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, a gente não tem ideia de quem ele é na Igreja Evangélica. A gente tem pouca ideia. Talvez a Igreja Evangélica até tenha um pouco mais de ideia de quem é o Agostinho, porque aqueles que se chamam reformados, né, dão muito valor para a teologia do Agostinho, porque é uma teologia de predestinação e tudo mais. Mas a gente deve dar o crédito devido às pessoas da história da igreja. Então, seus acertos também. Então, por isso que um curso de história da igreja é bom para abrir o nosso horizonte, para a gente não pensar que só houve acerto na igreja evangélica e que a igreja católica, por exemplo, citar um exemplo, né? Não estou querendo falar mal de igreja nenhuma, de situação nenhuma, mas realmente a gente precisa ser honesto, né? A gente precisa entender que a igreja católica não apenas errou, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica muito mais acertou do que errou durante sua história. Isso da história da Igreja ajuda a gente a compreender isso de maneira mais honesta, né? Outra coisa que a gente faz também, que a gente aprende, é identificar as práticas atuais da nossa igreja. E quando eu falo da nossa igreja, a gente pode estar falando da nossa igreja batista central de Taguatinga, né? A igreja que o irmão Márcio, por exemplo, frequenta lá na Bahia, que ele é um dos nossos aqui desse grupo de hoje que não é da nossa mesma igreja. Mas eu estou falando também no geral. Por exemplo, você vai numa igreja católica, você tem um parente católico, e ele vai a uma igreja católica todo domingo, e lá tem práticas na igreja atual dele, na igreja de hoje, né? E essas práticas têm o que a ver com a história da igreja? Tem tudo a ver com a história da igreja. Vou dar só um exemplo, para a gente não ficar demorando. Por que o padre usa uma batina? A gente explica isso através da história da igreja. Você vai aprender isso durante a história da igreja, né? O uso da batina na igreja começa a partir do ano 323 na igreja, porque o imperador do Império Romano na época, o Constantino, ele encerra um período em que a igreja cristã, que o cristianismo era uma religião ilícita, né, que em latim é chamado de religio ilícita, e ele permite que a igreja cristã seja uma igreja livre para cultuar. A partir desse momento, a igreja católica, a igreja católica não, desculpa, a igreja cristã, porque naquele momento só existia uma igreja. A igreja cristã passa a ter um relacionamento muitíssimo próximo com o Estado.
E por causa disso, por causa das vestimentas do imperador, os bispos passaram a imaginar o seguinte: bom, se existe um imperador que está acima de todas as pessoas no âmbito secular do Estado, o bispo está acima de todas as outras no âmbito religioso e eclesiástico. Então eu não posso me vestir igual todo mundo. E é por isso que o padre na Igreja Católica hoje utiliza a batina ainda. Por que, que o pastor na Igreja brasileira, lá na Bahia, por exemplo, para usar um exemplo do Márcio de novo aí, a Bahia que é um lugar quente, Brasília também é um lugar quente. Por que, que um pastor evangélico usa terno e gravata numa igreja no Brasil hoje? Explicação histórica, porque nós somos produtos de evangelismo imediato, direto, de protestantes americanos e europeus que, por causa da sua condição climática na Europa e nos Estados Unidos, utilizavam o terno e gravata como uma forma de, né, uma vestimenta apropriada para um clima um pouco mais ameno. Então, por isso que essas explicações você encontra na história. Né? Então, está aqui: identificação de práticas atuais da igreja com o desenvolvimento da história da igreja, certo? Além disso, você vai aprender também uma coisa que é importante. Eu quero que você chegue ao final desse curso e que você seja capaz de contar a história da igreja para alguém. Né? Então, por exemplo, você assiste a um filme de 2 horas de duração e no dia seguinte você comenta com alguém sobre o filme. Você conta tudo o que você lembra. Você conta, inclusive, na sequência, né, cronológica, o que acontece, os desdobramentos. Você consegue contar um filme que você assistiu uma vez só, certo? Eu quero que você seja capaz de contar também a história da igreja para alguém sem ter que ler nada na hora, sem ter que estar pegando nada para olhar. Só conversando com a pessoa você contar a história da igreja. Essa é uma outra coisa que você vai aprender também a fazer com a gente. É claro que você não vai contar tudo, né? Porque nem eu consigo. Bom, eu até que já consigo hoje dar um curso desse inteiro sem ler nada, mas eu não faço isso de jeito nenhum. Mesmo conseguindo fazer, você pode ter certeza que para cada 1 hora de aula que eu dou para você aqui, eu estudei pelo menos 3 antes. Eu li pelo menos 3 antes. Pelo menos mesmo. Né? Assim, eu nunca entro numa aula sem ler pelo menos 3 horas. Então você vai ser capaz de contar essa história também por conta própria. Alguém quer fazer algum comentário sobre o nosso tópico número 1 por enquanto aqui? Porque eu já vou passar para o 2. Só dizer que eu já estou adorando o curso. Opa, maravilha. Falando nisso, a gente falei boa noite, né, Monique? Você chegou depois, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Maravilha. Vamos lá então para o 2, ó. Algum requisito ou pré-requisito, ou seja, você precisa ter feito alguma coisa na vida para entrar num curso desse? Não, nenhum. Exceto um grande desejo de conhecer a história do cristianismo desde o seu advento, né? Ou seja, se você tem esse desejo, esse grande desejo, então esse é o requisito, tá certo? Você já pode entrar no curso. Para quem é esse curso? Pessoas inteligentes como você que reconhecem a importância do conhecimento da história dessa que é a maior religião monoteísta da atualidade. Então, se você se considera essa pessoa, esse curso é para você. Cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, é óbvio. Inclusive, a gente sempre tem visitantes na igreja, né? Às vezes você está com uma família que veio de fora, você leva como visitante e ele vai lá e frequenta a sua aula na escola bíblica dominical. Então todo mundo é bem-vindo. Cristãos, aliás, seguidores de outras religiões também, é lógico, não precisa ser só cristão, interessados em conhecer os desdobramentos dessa outra religião. Se a pessoa é de uma religião qualquer, então ele vai conhecer de uma outra religião, que é o cristianismo, certo? O instrutor sou eu mesmo, você já sabe. Eu coloquei isso aqui porque às vezes na EBD a gente tem mais de um professor, né? O material, agora sim. O material que a gente usa é esse aqui. Aliás, eu até coloquei a capa do livro aqui para vocês olharem aqui na tela. O meu está aqui, certo? A Vanessa vai passar informações para nós sobre como a gente vai adquirir esse material, tá certo? Eu já sabia que eu ia ter que falar sobre a aquisição dele, mas a Vanessa me orientou a aguardar só para ela decidir como que vai ser entregue, porque entregar não é exatamente impossível, mas ela vai decidir como vai ser entregue, tá certo? E aí, à medida que você aguardar a resposta, você vai receber a resposta, você recebe o seu material também. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse material copiado em PDF, porque eu uso aqui para preparar minhas aulas e tal, e se vocês atrasarem na recepção desse material, eu já vou passar para vocês o PDF pelo menos de alguns capítulos. Não vou passar do livro todo porque não é algo que a gente deva fazer, né? Mas pelo menos assim, por exemplo, se na próxima aula você ainda não tiver com o seu livro, eu te passo a cópia do capítulo 1. Se bem que a gente vai entrar no capítulo 1 hoje, né? Tá certo? Mas beleza, então. Então essa primeira parte, que é a parte da apresentação, a gente termina agora. A apresentação do curso está concluída. Mais uma vez eu abro espaço aí para vocês fazerem qualquer comentário ou qualquer pergunta. Caso contrário, a gente já vai começar no capítulo 1 mesmo do livro,
que é esse aqui, a fundação da igreja e a era apostólica. Se alguém tiver algum comentário, eu gosto quando vocês comentam, porque é a hora que eu paro para tomar uma aguinha, entendeu? Tá aqui, ó. Muito bem, muito bem. Então vamos lá então. Eli respondeu aqui no grupo do WhatsApp, mas não apareceu aqui na aula. Apareceu? Eli, a Eli tá com a gente aqui? Acho que não. Tá aqui, Eli tá aqui. Beleza. Acho que ninguém entrou depois não que a gente começou, né? Então tá, então vamos seguir então, vamos lá. Vamos lá, a gente começa, normalmente, a gente começa um curso de história da igreja citando um versículo bíblico. Se você tiver com a sua Bíblia próxima aí, perto, quero que você abra. Apesar de eu ter escrito o versículo aqui, mas praticar, né, a prática de abrir a Bíblia e ler aquilo que a gente está lendo na hora é boa prática, né? Hoje em dia, a gente já tem que falar, acesse a sua Bíblia, né? Então, se você tiver com o seu celular, ou com o seu tablet, ou com o seu computador, ou com o seu leitor eletrônico, né? Ou com a sua Bíblia em papel, é claro, abra aí, acesse a sua Bíblia. Como eu disse, apesar de estar aqui escrito o versículo, mas abra a sua Bíblia aí. A minha versão é ARA, Almeida Revista e Atualizada, é a que eu mais gosto. É a versão que eu acho que é mais segura. E vamos lá para a gente ler esse texto aqui. Vamos lá, acho que eu vou começar a colocar vocês para participarem. Alguém gostaria de ler em voz alta? Se quiser ler, abre o microfone aí e pode ler já aqui, ó. Se quiser ler aqui da própria tela, pode também. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Maravilha. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Obrigado, Márcio. Olha só, pessoal, quando eu cheguei na igreja, 20 anos atrás, um pouco mais de 21 anos atrás, né? E quando eu me deparei com esse versículo pela primeira vez, eu fiquei curioso sobre o que significava a plenitude do tempo. Alguém tem alguma ideia? Eu vou abrir para vocês conversarem aí. Vamos ver. Quem tem alguma ideia do que Paulo disse, do que Paulo pode ter dito, do que Paulo queria dizer quando ele falou que... Porque olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus não nasceu de mulher, né? Não nasceu sob a lei. Jesus não nasceu numa época qualquer. Ele está dizendo que a época que Jesus nasceu era o que ele chamou de plenitude do tempo, ou seja, tendo chegado à plenitude, vindo, porém, significa tendo chegado, portanto, à plenitude do tempo. Às vezes eu imagino uma curva, assim, sabe aquelas curvas de matemática, né? Imagina assim que o mundo começou aqui e tal, e aí quando chegou lá na plenitude do tempo, aí Jesus nasceu, né? Então, mas não é isso não. Mas enfim, quem quer dar uma opinião do que poderia significar, qualquer um pode participar. O que poderia significar a expressão plenitude do tempo que Paulo utiliza lá em Gálatas? Tempo certo, né? Tempo certo, mas você consegue, bom, tempo certo sem dúvida, né? Porque Deus não erra, mas a gente consegue colocar isso em aparência humana? Porque, por exemplo, o tempo certo para mim deveria ter sido era hoje, porque eu queria que Jesus estivesse aqui agora. Eu queria poder pegar o avião e ir lá em Jesus, ver ele lá. Mas esse não é o tempo certo a partir da perspectiva de Deus, né? Então, o que será que poderia significar? Eu não estou dizendo que está errada a resposta do irmão Paulo Freire, não. Só estou dizendo assim, vamos tentar materializar para nós, seres humanos. O que será que pode significar a plenitude do tempo? Por que Jesus não veio, por exemplo? Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada, vou colocar aqui para vocês, chamada período intertestamental. Quem já ouviu falar dessa expressão? Ou é testamentário? Acho que é testamentário, né? Intertestamentário. Pode falar, eu acho que você levantou a mão, né, Márcio? Manda aí, manda aí. Deixa eu ver aqui o microfone. Período intertestamentário. É aquele intervalo do tempo do Velho Testamento em que Deus ficou 400 anos em silêncio para a vinda do Novo Testamento. Isso, e aí é o seguinte, por que Jesus não nasceu só 200 anos depois, então? Por que o período intertestamentário não foi 200 anos? Por que não foi 300? Por que não foi 100? Então, assim, como que a gente materializa essa expressão que Paulo utiliza?
Plenitude do tempo. Quem tem mais uma ideia? Deixa eu mudar minhas telinhas aqui para ver quem mais está de olho aí. Bom, é o seguinte, vamos lá. Vocês foram espertos, hein? Vocês deixaram para ver o que eu ia dizer, né? Mas é o seguinte, ó, determinado. A irmã Eli colocou aqui, período determinado, certo? A resposta período determinado e a resposta período, tempo certo, todas as duas estão certas, essas respostas. Realmente esse foi o período que Deus determinou e realmente esse foi o período certo. O que eu quero fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui, o que o nosso livro tem, né, o que você vai ter lá no seu livro, depois você pode olhar, é como que isso estava materialmente perceptível na época em que Jesus nasceu, certo? E nós temos três maneiras de identificar isso. A primeira delas é a gente falar sobre o legado romano. Na verdade, eu estou colocando aqui na ordem do livro, tá? Porque se fosse na minha ordem, eu colocaria uma outra ordem, mas não importa. Outra perspectiva é o legado grego, certo? E a outra ainda é o legado judaico. Então, se você imaginar essas três perspectivas, você tá tratando aqui de um acontecimento, de algo que aconteceu naquilo que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, de vamos arredondar aqui, tá? Vamos arredondar para ficar mais fácil. No ano 1 depois de Cristo. Aliás, a história do cristianismo, a gente quase tudo fala em depois de Cristo, né? Então não precisa nem escrever DC, né? Então, o que estava acontecendo no mundo no ano 1? E é só vamos lembrar também um outro detalhe que você aprende em história, é que essas datas, ano 1, ano 2, 3, 4, elas só começam bem depois. Essa época aqui, o calendário que era utilizado era o calendário romano, certo? O calendário romano começa quando a data que eles colocam, o ano 1, vamos dizer assim, é o ano da fundação de Roma. Mas é o seguinte, o que estava acontecendo nesse período? Para começo de conversa, o que a gente chama de mundo conhecido era o mar Mediterrâneo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vou fechar essa tela aqui e vou abrir uma outra para mostrar para vocês aqui um mapa. Eu gosto de dar aula de história com mapa. Vamos lá, vamos dar uma olhada no mapa aqui para a gente ter uma ideia. Ô, Marlon, Diga. essa aula sua vai terminar antes da transmissão do culto, né? A transmissão do culto é 7 horas? É. Sim, a ideia é terminar ela antes de 7 horas. No ano passado, a gente fazia essa aula às 5 da tarde. Não sei por que mudou para 6 esse ano. Pois é. Estou pensando aqui. Olha só, irmãos, vamos olhar aqui, ó. Irmão, Diga aí. não, só aquele primeiro ponto lá que eu citei do tempo certo, Sim. é porque naquele período ali não tinha um período antes nem depois, teria que ser justamente naquele tempo a vinda do Filho de Deus. E havia propósitos, não podia ser nem antes nem depois, por isso que ele diz, o tempo certo era aquele, não poderia ser outro. Entendi. Só vamos lembrar uma coisa. Essa divisão de antes e depois não existia naquela época, tá? Ela só vai existir depois. Mas tinha que ser naquele tempo, Sim, naquele sim. período. Sim, Porque senão exatamente. perdia o sentido Exatamente. da Aí, vida dele. exatamente. E aí o que a gente vai perceber é que, do ponto de vista estritamente humano, esse lugar aqui, ó, é o Mar Mediterrâneo, esse azul aqui, tá certo? Então, o que a gente tem ao redor do Mar Mediterrâneo? A gente tem o extremo norte do continente africano, que é isso aqui. Não sei se vocês sabiam, mas o Egito é na África, né? Tem gente que não sabe que o Egito é na África, né? Tem gente que não sabe que os egípcios são africanos, né? A gente vai ter toda a parte sul da Europa, que é essa daqui. A Turquia também hoje é Europa, né? E a gente vai ter esse pedaço aqui que é chamado de crescente fértil, que é o pedaço do Oriente Médio. A palavra, na verdade, essa aqui nem deveria ser chamada de Oriente Médio, deveria ser chamada de Oriente Próximo, porque a gente teria três tipos de Orientes. O Oriente Próximo, que é esse aqui, o Oriente Médio, que é aqui, na linha do Irã, e o Extremo Oriente, que é o lado de cá onde tem a Índia, a China e assim por diante, né? Então, o que era então o mundo conhecido naquela época? Era isso aqui, ó. Mas não isso tudo que está aqui no quadro agora, no mapa agora. Era assim, o extremo norte da África, né, o sul da Europa que era conhecido, mas só isso. E o que eu quero dizer com tudo isso é... Aliás, peraí, apertei errado aqui. O que eu quero dizer com isso é
Agora eu vou voltar aqui para nossa tela aqui. Peraí. Tá aqui. Então, olha só. Aquele período era o período que estava. Como é que eu posso colocar? Havia outros impérios, é óbvio, mas havia o Império Romano naquele período. E o cristianismo nasce dentro do Império Romano, certo? Então, o primeiro legado que a gente trata é o legado romano. E vamos dar uma olhada por que esse legado é importante. Roma tinha conseguido, o Império Romano tinha conseguido estabelecer uma relativa segurança tanto nos mares quanto nas estradas. Por que eu uso a palavra relativa aqui, aqui e aqui? Relativo é uma coisa que tem a ver com um parâmetro, tá certo? Já viu aquelas pessoas que dizem que a verdade... Ah, não, a verdade é relativa. Toda vez que alguém disser para você que a verdade é relativa, você tem que concordar com ele. Sim, a verdade é relativa, mas a quê? Para mim, a verdade é relativa a Cristo. Né? Aí você tem que jogar essa no cara. Se o cara falar que a verdade é relativa a ele, você já descarta ele logo na hora. Mas a ideia é que é uma brincadeira, claro que eu estou falando. É claro que a verdade é absoluta e a gente não pode dizer que a verdade é relativa. Mas o que eu quero dizer com a palavra relativa é: havia uma relativa segurança dos mares e das estradas comparado com hoje, é claro. Porque havia assaltos, né? A própria história a própria parábola do bom samaritano tem a ver com uma pessoa que havia sido assaltada, apanhou e foi largada na beira da estrada. Então havia uma certa segurança, tanto nos mares quanto nas estradas. Nos mares, eu posso te garantir que a segurança era muito grande, porque você não tem nenhum evento na Bíblia, por exemplo, de assalto de piratas no mar Mediterrâneo naquela época. O mar Mediterrâneo antes, algum tempo antes, era repleto de piratas. Os piratas atacavam até mesmo piratas. Era uma loucura, era um faroeste, um bang-bang. Né? O mar Mediterrâneo era completamente inseguro num tempo anterior. Na época de Jesus, o mar Mediterrâneo já era mais seguro. As estradas também eram mais seguras, porque as estradas eram a forma mais importante do Império Romano se comunicar com as suas províncias. Então era importante para o governo romano que as estradas fossem seguras. Né? Suprimento, por exemplo, para os exércitos e assim por diante. O desenvolvimento do comércio. O comércio sempre houve na história da humanidade. O que acontece com o comércio é que ele pode ter sido mais ou menos proporcional em relação à economia da região. Mas o comércio sempre existiu. Mas o comércio também sempre desenvolve. Aliás, bom, sempre desenvolve não. Tem momentos, por exemplo, na Idade Média que ele cai sensivelmente. Mas nesse período o comércio estava se desenvolvendo. Porque o comércio, pessoal, precisa de uma coisa fundamental, que é comunicação e transporte. E havia essa possibilidade com essa segurança nos mares e nas estradas. Não apenas isso também, mas também o fato de que o Império Romano ia conquistando cada vez mais lugares e esses lugares iam entrando para a perspectiva romana de governo, de social, né, perspectiva social, política, econômica, comercial e assim por diante. Então havia uma relativa prosperidade. E repito, eu coloco relativa em relação a nós, é claro, né? Não existe pessoa rica naquela época, não, tá? Se você acha que hoje em dia tem um problema no mundo em que tem poucos que são ricos e muitos que são pobres, então naquela época era pior ainda isso, né? Se hoje é 1%, né? Tem aquela história do 1%, né? Então naquela época ainda era pior ainda, né? Muito menos gente que tinha possibilidade financeira. E havia também uma comunicação mais rápida. O Império Romano conseguia chegar de Roma até qualquer um de seus extremos em poucos dias, porque a comunicação era feita de forma muito, muito rápida, muito eficiente, claro, para aquela época, né? E assim, tudo utilizando essas estradas que eram construídas frequentemente exatamente com o propósito de fazer com que a comunicação e o comércio fossem. Comunicação, comércio e transporte de exércitos, né, o avanço dos exércitos. A palavra não é exército, não, mas a gente usa essa palavra para ficar mais fácil. Fosse mais fácil naquela época, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto sobre o legado romano e, obviamente, o primeiro aspecto sobre a plenitude dos tempos. Na próxima aula, a gente já entra com os próximos dois aspectos, certo? Que é o legado grego e o legado judaico, e já entra no capítulo 2. Aliás, não é o capítulo 2, não. Aqui continua. Aqui ainda é o capítulo 1. Eu vou mandar para vocês um PDF com o capítulo 1, para vocês não ficarem sem leitura. Mas quem puder já pegar o livro depois que receber a notícia da Vanessa, já pegue logo para você ficar com o seu material. Tá certo? Então eu vou marcar aqui no nosso PDF que a gente parou aqui hoje. Hoje é dia 2, né? 2 de agosto. E a gente continua a partir daqui, a partir da próxima aula.
Se vocês não tiverem mais nenhum comentário ou alguma dúvida, eu já vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Mas vou deixar um tempo para vocês falarem qualquer coisa que precisarem aí. Então, a nossa próxima aula vai ser no YouTube, lá no chat. Provavelmente vai ser uma live no YouTube para vocês participarem pelo chat. Tá. Muito provável que seja. Muito bem, então. Então vamos encerrar. Vou fazer mais uma oração para a gente encerrar. Muito obrigado pela presença de todos. Edna, Eli, Damasceno, Gláucia, Beatriz, Bia, Adriana, quem mais? Elza, Esther, Irônia, Monique, Márcio, Paulo Freire. Deu um número bom de gente hoje, hein? Gostei, foi bom. Vamos lá, vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado em nome de Jesus por essa nossa primeira aula de hoje, da nossa classe de escola de panorama da história da igreja. Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui. Te peço que o Senhor permita que os demais compareçam nas próximas aulas. Te peço que o Senhor separe para nós, Pai, aquela porção de conhecimento que o Senhor desejou para nós nesse período e que a gente aprenda esse conteúdo, que a gente receba esse conhecimento com o propósito de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor e de estar mais preparado também, Senhor, para o evangelismo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Então, obrigado por mais uma vez. Até a próxima. E Obrigada a você, Marcos. vai ter vídeo. Eu gravei o vídeo, vou subir o vídeo no YouTube e vou mandar o link para vocês, tá? Toda aula vai ter um vídeo para vocês assistirem. Tá bom, Marcos. Valeu, até mais. Isso é bom que a gente reposta. Isso. E quem não puder assistir no dia, assiste depois. Prazer em tê-los aqui. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, gente.